Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aproximando o fim dos tempos. As tribulações já estão muito próximas. Vejamos o que disse Jesus no capítulo 24, verso 15. Lá está escrito assim: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor procure-se entender. Estamos na hora de procurar entender o que está escrito na profecia de Daniel, que disse da abominação e da desolação. Nós estamos vivendo o maior sinal que estamos no fim dos tempos, é a abominação e a desolação dentro da igreja. Essa igreja católica apostólica romana está chegando ao fim, porque o Papa Francisco já elaborou uma nova religião para ficar no lugar dessa religião católica. E está a abominação que está acontecendo agora é muito grande. Então os pecados já se amontoaram até o céu. Vejamos o que está escrito no Apocalipse, verso 18. Apocalipse 18, deixa eu achar aqui. Apocalipse 18, verso 4 e 5. Então João disse assim: ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas. Sai da igreja, meu povo, para que não seja cúmplice de suas faltas, nem tenhais que sofrer com suas pragas, pois os seus pecados se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Olha, isso é muito sério. Isso é muito sério para o dia de hoje, porque as abominações estão muito. Então eu faço uma oração, porque eu louvo a Deus, porque Ele me revelou essas coisas, já no ano 2019, tudo o que aconteceu até agora e que vai acontecer, Deus já me revelou. Eu sei de tudo o que está para acontecer, que parece ser coisa de doido, mas não é verdade. Eu louvo a Deus e vos bendigo, Pai Todo-Poderoso, que escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste a mim, que sou pequeno e simples. Devido à minha simplicidade e à minha pequenez, Deus me revela coisas que não revelas aos grandes teólogos e aos grandes sábios. Tudo está consumado. O povo ainda não entendeu, mas nós já fomos roubados. Quem governa o mundo e a igreja hoje é um sistema comunista da nova ordem mundial. Esse sistema já dominou tudo. Nós já estamos entregues nas mãos do inimigo. Nada mais podemos fazer para que Deus mude seu desígnio, porque Deus designou entregar o seu poder nas mãos do inimigo. Está escrito também na Bíblia. Porque tudo já está decretado. Só nos resta hoje, o que nos resta fazer é crer firmemente em Deus. Crer firmemente em Deus. Não em religiões. Religiões agora já está tudo dominado. A nova ordem mundial já dominou com esse sistema, já estão vivendo a era do anticristo. É crer o que tem que fazer. Crer firmemente em Deus, fazer orações, penitências, para que Ele nos preserve firme na fé,
E não nos deixeis perecer, corpo e alma, nestas tribulações que virás. Os pecados desta igreja já se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de suas iniquidades. E Deus vai purificar a terra, vai purificar a igreja e vai purificar toda a humanidade. Jesus disse, a angústia será tão grande que nunca houve antes e nem haverá igual jamais. Nunca houve antes desde a criação do mundo e não haverá igual, nunca haverá igual jamais. Nossa Senhora, em uma das suas aparições, ela disse, vejo uma grande embarcação naufragando em alto mar. Esta embarcação lotada, naufragando-se em alto mar, por culpa dos seus falsos tripulantes. Ela vai parar no fundo do mar. Nesse caso, se seus navegantes ficar sentados, rezando, perecerão todos. Mas se pular fora, pegar o barquinho salva-vida, todos vão sobreviver. Entre escolher ficar tranquilo confiando em seus tripulantes, ou pular desta embarcação, é claro que se deve pular fora e pegar um barquinho salva-vida e deixar esta embarcação que seus péssimos tripulantes se afunde sozinho. Moral da história. Esta grande embarcação é a Igreja Católica Romana, que está afundando por desígnio de Deus, devido aos seus grandes pecados. Apocalipse 18, versículo 4, Apocalipse 18, versículo 4 e 5. João disse, ouvi outra voz vinda do céu, que dizia, sai dela, ó meu povo, sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenhais que sofrer com suas pragas. Isto João disse e serve para a igreja hoje. Sai dela, meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, e nem tenhais que sofrer com suas pragas. Nesta hora triste, os católicos que quiserem salvar-se, devem pular no barquinho de Simão Pedro, porque esse barco tem Jesus, que é o nosso Salvador, que edificou sua igreja sobre Simão Pedro, dizendo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Eu vou te dar a chave do reino do céu, tudo que ligar na terra será ligado nos céus, tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Como acontece agora, aconteceu também nos tempos do rei Faraó, no Egito, tempo de Moisés. Não foi diferente quando ele negava libertar os hebreus da escravidão do Egito. O Senhor Deus enviou pragas sobre o Egito, mas o rei ignorou, acreditando que tudo era da natureza, até que Deus enviou um anjo da morte e matou todos os primogênitos do Egito. Aí o rei se dobrou diante de Deus. Assim também hoje está acontecendo com nossa igreja pecadora. O Papa Francisco e todo o clero estão adormecidos, como estava o rei Faraó no Egito. A igreja não orienta nada a ninguém o que está acontecendo, não prepara e não fica vigilante. A igreja deveria ficar vigilante para que os cristãos não se perdessem a fé. Deus envia uma pandemia a fim de despertar toda a igreja para a penitência e oração, mas o resultado foi negativo. Em lugar de converter-se com a pandemia, converter-se dos seus pecados e fazer penitência, até a igreja destilou ódio sobre toda a humanidade. Com a pandemia, Deus fechou tudo para que todos se arrependessem de seus pecados e se convertessem. Mas aqui no Brasil, nem a igreja reconheceu que era a mão de Deus que passava sobre a terra e mostrava um pequeno sinal de como vai ser em breve.
Mas ninguém entendeu nada. Em vez de converter-se e fazer penitência, ainda trouxe ódio aqui no Brasil, culpando o presidente da República, responsabilizando-se pelas 600 mil mortes pelo coronavírus. Até a Basílica de Aparecida destilou ódio ao presidente, através do arcebispo Dom Brande e muitos padres da Basílica, que não entenderam que foi uma pequena amostra grátis que Deus enviou à terra, a fim de que se convertêssemos, mas foi ignorado por todos. Tudo foi como aconteceu no Egito, nos tempos do rei Faraó. Tudo que aconteceu agora é igual aconteceu no tempo do rei Faraó. No tempo do rei Faraó, ele se achou que todos os acontecimentos eram da natureza. Até quando Deus enviou o anjo da morte e matou todos os primogênitos dos egípcios, e só preservando os primogênitos dos hebreus, do povo de Deus. Mas agora, conforme as profecias, tudo indica que estamos no fim dos tempos. No último dia do fim dos tempos, a destruição total será derramada sobre a terra, que será purificada de todos o mal. Mas ainda não será o fim do mundo. Será apenas uma preparação para a segunda vinda de Jesus, o grande rei e juiz, que julgará toda a terra de todo o mal. Aí realiza o Salmo 110, versículo 1. O Salmo 110, versículo 1. Deus disse a Jesus, lá está escrito, Javé disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Só serão salvos desta destruição aquele que permanecer na sua fé, confiando em Jesus Cristo até o fim. Porque o Cristo disse, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar na fé até o fim será salvo. Agora, hoje a igreja está abandonando o Cristo. Já nem a Eucaristia o Papa já está celebrando mais, porque ele criou uma religião ecumênica para servir os judeus, os islâmicos e todas as religiões e agradar o povo, não agradar a Deus. É preciso crer e confiar em Deus, porque não basta dizer que crê, mas não confia. Tem medo de Deus porque só crer até o diabo crê, mas estremece de medo. Se o indivíduo diz que crê em Deus, mas tem medo de perder seus pertences, e melhor dizer que não crê. Dizer que crê, mas não confiar, é melhor dizer que não crê. Se disser que crê em Deus, faz orações de medo de ser castigado, perder seus bens, perder sua alma, ir para o inferno, está perdendo seu tempo. Deus é por amor, Ele quer que nós amamos por amor. E amamos sempre. E Ele quer ser amado, adorado por amor, não por medo de castigo. Se alguém guardar mágoa e rancor do seu irmão, não perdoar, quando rezar o Pai Nosso, estará pedindo, em vez do perdão, está pedindo a condenação para ir para o inferno. Na oração do Pai Nosso, você diz assim, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Esta oração é condicional. Senhor, perdoai-me como eu perdoo. E se eu não perdoo, também Deus não perdoará. Basta você ter um só inimigo, que você não perdoa de jeito nenhum, já não deve rezar o Pai Nosso. Aqui fica bem claro que se não perdoamos, também não seremos perdoados. Sem amor e reconciliação não há perdão, e sem o perdão não há salvação. Deus é por amor, graça, perdão, misericórdia e justiça. Se não aproveitamos o tempo da misericórdia, graça e reconciliação e perdão, enquanto vivemos, depois da morte não haverá mais nada. Não haverá mais fé, não haverá mais esperança, não haverá mais caridade, não haverá mais misericórdia, graça e perdão. Depois da morte, nada disso mais existe.
Somente o amor, as boas obras, perdão, justiça, irá até o céu. Não desperdice o tempo de amor, graça e perdão e reconciliação. Depois da morte, será tarde. Para a igreja, não temos mais nada a fazer. Já está tudo dominado. Não tem mais volta. Mas nem tudo está perdido. Cada um tem que procurar a converter-se e rezar o Santo Rosário e fazer penitência, adoração e comunhão espiritual. Porque o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria triunfará-se com a verdadeira Igreja de Cristo. E no fim dos tempos. A profecia de Daniel está se cumprindo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Sobre asa de abominação virá o devastador, até que a destruição total seja derramada sobre o devastador. 2 acontecimentos muito tristes acontecerão. Primeiro, o devastador, que será o anticristo, que vai perseguir a igreja e levar os falsos profetas e todos que professar sua fé em Cristo Jesus para ser torturados e mortos, até que a destruição total seja derramada sobre o devastador, que é o anticristo. Destruição total significa que irá purificar a sua igreja, destruindo-as com fogo caído do céu, e acabará com todas as riquezas e mal do mundo. A expressão, a igreja, a gente mesmo dizer, tem na Bíblia, enquanto a expressão igreja é a noiva de Cristo, aparece em vários versículos da Bíblia, como Efésios, capítulo 5, versículo 24 a 32, Apocalipse 19, de 7 a 9. Mais uma razão para acreditarmos que a verdadeira igreja é única e deve ser pura e santa. É uma só a igreja de Cristo. Todas essas religiões são falsas. Mas a igreja contemporânea vendeu o seu poder. A igreja contemporânea, no tempo dos romanos, vendeu o seu poder aos romanos, em troca de libertar-se das perseguições romanas, que era muito rigorosa. Mas nesta atitude da igreja, João, no seu Apocalipse, considera que a igreja cometeu uma prostituição espiritual. A partir desta data, de 313, depois de Cristo, com este pecado, a igreja tornou-se uma escrava nas mãos dos romanos, tal como uma mulher se vende seu corpo a um homem poderoso e rico, que cobre ela de bens materiais e riquezas, mas faz dela uma escrava. Assim aconteceu com a verdadeira igreja de Cristo. Os romanos se apoderaram delas e fizeram da verdadeira igreja uma escrava por mais de 2000 anos. Agora, Deus se lembrou das suas iniquidades e Deus vai purificar esta igreja. Eis porque Deus envia uma potência enganadora. A igreja hoje é uma potência enganadora. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 a 12. 11 e 12. Potência enganadora, que os leva a crer na mentira de tal sorte que seja condenado todos que não creram na verdade, mas deleitaram com a injustiça. Se fizermos uma análise profunda, vejamos que tudo hoje é falso. O mundo está sendo governado por um sistema político comunista enganador, comunista mundial enganador, que nos leva a crer em uma falsa democracia falida e não tem mais volta. Já está tudo dominado. A igreja contemporânea é a maior potência enganadora de todos os tempos. Ela está levando os fiéis a acreditar em uma religião sinodal anticristã, sem celebração da Eucaristia, disfarçada em católica apostólica romana, celebrando uma Eucaristia falida, e a perda da verdadeira fé será muito grande. A perda da fé vai ser muito grande. Nesse texto bíblico, está escrito acima, deixa bem claro que nesse texto bíblico que está escrito acima, deixa bem claro que se deixarmos levar pela mentira,
seremos todos condenados com ela. Quem ficar nessa igreja, dessa religião católica, essa religião do Papa Francisco aí, vai sofrer os mesmos castigos. Qual será a verdade que devemos crer? A verdade é Jesus, que nos leva ao Pai e ao Espírito Santo. Só nisto devemos crer. Crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só este é verdadeiro. Está escrito em Jeremias 17, versículo 5. O versículo completo é assim. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pobre Papa Francisco. Eu tenho pena do Papa Francisco e rezo por ele. E peço que todo reze por ele. E a igreja pede muito pouca oração pelo Papa Francisco. Eles parecem que não vê quanto esse homem está sofrendo. A lei da idade, a lei da enfermidade, ainda tem o desentendimento que está no Vaticano. A igreja é dividida, não aceitando as imposições dele. Então, Papa Francisco está vivendo uns dias muito difíceis, poderá até estar contado os seus dias. Esta religião sinodal está nascendo morta, porque estas abominações cometidas pelo Papa Francisco e seus colaboradores, virá o devastador, que será o anticristo. Seu reino será de 3 anos e meio, mais ou menos. Depois, a destruição total será derramada sobre o devastador e todos os seus seguidores, e toda a maldade do mundo será destruída com fogo vindo do céu, como Sodoma e Gomorra. Assim diz Jesus Cristo. Essa tribulação será tão grande que nunca houve antes, desde a criação do mundo, e nem jamais haverá igual. A angústia será tão grande, aqui está escrito, a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, e nem jamais haverá igual. Está escrito em Mateus 24, de 21 a 22. Não fique alarmado, Jesus disse que é preciso que tudo isso aconteça. Quando eu tive essa visão de tudo que ia acontecer, já no ano 2019, depois de 2020, assim, eu tive uma crise de choro e fui diante do Santíssimo, e lá eu vi essa palavra na minha mente: não chora, é preciso que isso aconteça. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviar aqueles dias. Não fique alarmado, Jesus diz, pois é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Mateus 24, capítulo 6. Reze o Santo Rosário, faça penitência, confia em Deus e faça adoração e comunhão espiritual. Se não tivermos mais temporariamente a Eucaristia, fazemos comunhão e adoração espiritual, até que passem as tribulações. E depois das tribulações, a verdadeira igreja que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos renascerá de novo, porque esta igreja tem uma promessa e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus 16, versículo 18. A igreja e todos os seus seguidores já estão seguindo a besta. A besta não é pessoa, e muito menos o Papa. A besta é um sistema. É um sistema comunista que governa o mundo sobre falsa democracia. A igreja contemporânea, ecumênica, já vem há mais de 60 anos trabalhando desde o Concílio Vaticano II, o inimigo comunista vem trabalhando dentro da igreja, de dentro para fora, levando os católicos a adorar a besta. Agora o Papa Francisco conclui esta obra satânica, acabando com a igreja romana e instituindo uma religião sinodal, ecumênica, anticristã, destituindo a celebração da Eucaristia e ele celebrando missa ecumênica em comum união com as religiões anticristãs, entregando o poder a esse sistema que é a besta. A igreja que era pedra de tropeço para esse sistema comunista, agora já foi levada à força com uma corda no pescoço. Tudo está dominado. Não adianta rezar para que esta religião romana
que sempre nos enganaram, dizendo ser a verdadeira e única igreja que Jesus edificou volte novamente depois de praticar tantos pecados, que se amontoou até o céu. Deus já decretou sua purificação. Depois dessa tribulação, que Jesus disse, a angústia será tão grande como nunca houve antes, desde o começo do mundo. Pobre igreja, que vem enganando a maioria dos católicos romanos, levando a adorar a besta, que é esse sistema anticristão. Seu castigo será severo. Apocalipse 18, versículo 4 e 5. Sai dela, ó meu povo, para que não seja cúmplice de suas faltas, e nem tenhais que sofrer com suas pragas, pois seus pecados amontoaram até o céu, e Deus lembrou de sua iniquidade. Sai dela, ó meu povo. É hora de deixar essa religião do Papa Francisco e seguir em casa. Não vai para a igreja nenhuma, porque não existe também, né? Não tem outras religiões, vai ser toda, já está todo dominado. Então, confiar em Deus, ficar em casa, rezar o Santo Rosário, fazer penitência, fazer adoração e comunhão espiritual, até que passe essas tribulações e possa voltar depois. A igreja vai triunfar sobre o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. A igreja triunfará pura e santa, porque isso está escrito e é preciso que aconteça. Fique com Deus, não fique alarmado, não fique assustado com as minhas palavras, porque muitos vão achar que é loucura, gostaria que fosse, mas não. É uma inspiração de Deus, que eu tenho que louvar a Deus, porque eu não mereço tanto discernimento e tanta revelação de Deus que vem para mim desde de outubro de 2019. Eu já disse que a igreja nunca mais seria a mesma e fiquei assustado com o que vi. E depois tive a palavra de Deus, que está escrito também, não chora, é preciso que isso aconteça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.